Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no canal da Igreja Cristã Maranata, no programa A História do Cristianismo. Você tem acesso para assistir esses programas através do canal 126 da Embratel, também o canal 85 da Sky Nova Parabólica, como também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós falamos no episódio anterior sobre o Evangelho sendo levado aos gentios, falou-se da experiência de Pedro, da experiência de Filipe e também da conversão de Paulo. Para falar do assunto deste episódio, estão conosco aqui pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. Pastor Serlon, professor de História, historiador. A paz do Senhor Jesus a todos. E o pastor Fábio, diretor executivo do Instituto Bíblico. A paz do Senhor a todos. No episódio passado, nós falamos dos assuntos já mencionados e neste episódio nós vamos abordar um importante evento que aconteceu, que foi uma reunião de todos os apóstolos, a pedido do apóstolo Paulo, chamado o Concílio de Jerusalém. Eu vou pedir ao pastor Fábio para falar a respeito de como esse concílio se formou e o que provocou este concílio, e também falar mais alguma coisa. Vamos ler o texto primeiro, né? Bom. Vamos ler o texto aqui em Atos 15, né, Antônio Carlos? Atos 15 diz assim, alguns indivíduos, Atos 15, versículo 1, e alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Todavia, da parte de Paulo, de Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, aí o versículo 28 aqui já é o resumo do fato, né? E pareceu bem ao Espírito Santo, versículo 28, né? No mesmo capítulo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bens e vos guardares. Então aqui o Concílio de Jerusalém, ele teve a decisão por quê? O que aconteceu aqui? Nós lemos no início do capítulo que alguns judeus tinham se convertido, mas eles não tinham abandonado a lei de Moisés, né? Algumas leis que Moisés dizia, da circuncisão, outras questões ali, do alimento. Então, esse concílio foi importante para essa decisão, que a igreja ia seguir. Agora, eu queria fazer um comentário breve aqui, depois nós vamos entrar em mais detalhes, não esquecendo que o Concílio de Jerusalém, ele colocou a não obrigação dos cristãos, porque o que aconteceu aqui? Vamos observar nesse capítulo que alguns gentios se converteram, que não eram judeus. Então, eles estavam seguindo a Jesus, e aí os judeus se convertiram e falaram, não, peraí, eles vão ter que seguir a mesma lei de Moisés que nós seguimos também, mas eles não entenderam que estava vivendo no período da graça agora de Jesus, que não tinha que seguir aquela lei. E vai ser importante comentar também, Antônio Carlos, os demais companheiros, em que esse Concílio de Jerusalém, nas decisões do concílio, não inclui guarda de sábado. Aqui os judeus guardavam sábado, mas Jerusalém esse concílio não incluiu, aqui você pode ver as decisões do concílio, não está incluído na obrigação dos gentios guardar sábado, que era coisa da lei. Então, um dos pontos principais que eu queria fazer um comentário, lembrar que esse concílio, os apóstolos reuniram, podia ter falado, era importante, aqui no versículo 28, abstenhar das coisas sacrificadas a ídolos, né? Alimentos para ídolos, bem como do sangue, né? Comer o sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Eles podiam talvez incluir sábado, mas tanto é que na Bíblia não tem mandando guardar sábado aqui, que aqui eles nem incluíram isso na ordem dos apóstolos aqui, né? Mas, Exatamente. Certo? Vamos lá. Pastor Fábio. O que a gente observa, que o pastor Luiz bem colocou aqui, que na verdade o objetivo maior foi os judaizantes, né? Eram aqueles que se convertiam, eram judeus que se convertiam ao Senhor, tinham uma experiência, mas não queriam abandonar a lei, por conta dos costumes,
por conta até, de certa forma, o temor. Na verdade, não havia, aos judaizantes, não havia ainda uma experiência de libertação. Paulo teve uma experiência de libertação, né? Ele era judeu, hebreu de hebreus, né? Então, e ele teve, logo, as escamas caíram, ele teve um entendimento. Mas muitos não tinham esse entendimento. E eles queriam, ao mesmo tempo, receber a bênção da salvação em Jesus, aceitaram o evangelho, mas, ao mesmo tempo, estavam presos aos costumes e à lei mosaica, né? E Paulo, então, traz esse assunto, porque ele vem e traz esse assunto a Jerusalém, os discípulos, então, se reúnem, os apóstolos aí se reúnem para tratar esse assunto. Então, nesse concílio, né, foi a primeira assembleia que aconteceu, né, Paulo faz uma colocação acerca de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo no meio deles, as operações, as bênçãos. Pedro também se levanta e coloca a questão dos gentios, dizendo assim, olha, o evangelho, o Senhor deu uma experiência, ele foi lá a Cornélio, o Senhor deu uma experiência, a salvação aos gentios. Quem pode impedir a operação do Espírito Santo? Então ele dá esse testemunho. E Tiago então toma a palavra e começa a fazer uma colocação gradual. Então ele vai falando, primeiramente, como Deus visitou os gentios, né? Simão, né, relatou isso, e ele vai começar a citar alguns textos. Ele diz assim, depois disso voltarei e retificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Está em Atos 15:16. Ele lembra aqui da profecia. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, a colocação aqui de Tiago, ele diz assim, olha, o meu conselho, o meu entendimento é que escrever para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. O restante, apenas isso aqui. O restante, o cumprimento da lei, não existe, né? Ou seja, se nós estamos debaixo da graça. Paulo vai escrever aos Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai falar exatamente sobre isso também. Começaste como? Começaste no espírito, terminaste na carne. Ele repreende até a Pedro essa correlação histórica aqui. Não sei se é possível fazer entre o tempo da carta e o do concílio, mas ele fala para Pedro, Pedro, olha, se tu sendo judeu vives como gentios, como você obriga os gentios a viverem como judeu? Há um contraponto. E aqui, ressaltando aqui que o pastor Luiz colocou, não há nenhuma menção de sábado. E a gente, de certa forma, entende, né, que aquelas palavras que o Senhor Jesus deixou ficaram marcadas na vida deles. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, o Shabá, sábado para as vossas almas. Os discípulos já sabiam que o descanso verdadeiro estava nele, estava em Jesus. E aqui não há nenhuma citação com relação ao sábado. Apenas uma breve colocação. Perfeitamente. Ainda dentro do Concílio de Jerusalém, tudo começou com um problema de resistência dos judeus, ou melhor, não é bem uma resistência. Os judeus querendo dizer que, além da salvação pela graça, precisava de mais alguma coisa. Isso foi na igreja de Antioquia, da Síria. O pastor Serlon falou que tinha outra Antioquia lá na Pisídia, lá do outro lado da Turquia, né? Mas, então, na igreja de Antioquia, se levantou esse problema. Fazendo uma melhor colocação, vários judeus estavam se convertendo ao Senhor Jesus, os gentios muito mais. Mas os judeus que se convertiam, aliás, a divisão dos judeus com relação ao evangelho era da seguinte maneira: a grande parte não aceitava o evangelho. Uma parte aceitava de coração inteiro, como os discípulos aceitaram. E tinha uma terceira parte, chamados judaizantes, que eram os judeus que creram no nome do Senhor Jesus, aceitaram o evangelho, mas diziam que precisavam circuncidar
e guardar a lei de Moisés. Então, isso provocou um conflito doutrinário, fazendo com que Paulo descesse de Antioquia e fosse até Jerusalém levar o assunto aos apóstolos, porque ali estavam Pedro, João, Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, não é? Esse Tiago é o irmão do Senhor, que o outro Tiago, irmão de João, teria sido morto. Então, esses eram considerados as colunas da igreja. Então, Paulo, embora ele tenha dito que não recebi de homem algum, mas se verifica que ele caminhava no corpo. Ele mesmo ia falar mais adiante sobre a doutrina do corpo. Ele pertencia ao corpo e levou, então, à reunião dos apóstolos. Essa ampla reunião dos discípulos, que participaram, os apóstolos e várias outras pessoas convertidas ao Senhor Jesus, essa reunião se chamou o Concílio, como se situou em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. Então, ali foi debatido o que o pastor Luiz Eugênio já comentou e que o pastor Fábio também comentou. E o apóstolo Pedro, quando fez a primeira abordagem, ele disse o seguinte: olha, o que eu observei com a minha experiência foi o seguinte: Deus batizou com o Espírito Santo os judeus que guardavam a lei e batizou com o Espírito Santo os gentios que não guardavam a lei. Então o Senhor não fez diferença nenhuma entre guardar a lei e não guardar a lei. O Senhor, na sua soberania, ele batizou a todos com o Espírito Santo. Depois chegaram Paulo e Barnabé e contaram as experiências das conversões dos gentios na primeira viagem. E aquilo lá consolidou perfeitamente o entendimento daquilo que o Espírito Santo estava realizando. E a conclusão do concílio, podemos repetir aqui a conclusão do concílio? Vamos lá repetir. Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, ou seja, ninguém precisa circuncidar, não precisa guardar sábado, não precisa guardar a lei de Moisés, mas observar o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. E o resto é o Espírito Santo que faz. Se o Senhor te batizar com o Espírito Santo, você vai passar a caminhar dentro da vontade de Deus através do seu Espírito, que vai te transformar numa nova criatura. Então essa aqui foi a conclusão do concílio de Jerusalém, que todos os discípulos, a partir daqui, passariam a aguardar. Passa a palavra aqui para um comentário. Só um detalhe aqui, pastor Antônio Carlos, a gente vê no texto aqui, quando você, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui a gente vê a operação do Espírito Santo no corpo, né? A ênfase aqui pareceu bem ao Espírito Santo. Não colocou aqui pareceu a nós, mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também, porque aí era o testemunho, a testificação no corpo daquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Então o Espírito Santo disse aquilo que era necessário dizer e isso foi testificado para todos ali, a palavra que foi dada e que também foi escrita para que os apóstolos pudessem levar para as igrejas como carta e orientação. Amém. Pastor Serlon também tem uma colocação? Na verdade, eu ia falar justamente nessa mesma linha que o pastor Fábio abordou, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, quem definiu aquela situação não foi Pedro, não foi Tiago, que era o dirigente da igreja de Jerusalém, que por isso se colocou ali, num certo momento, assumindo o governo daquela discussão. Foi o Espírito Santo. A palavra concílio, ela tem a mesma origem de conselho, né? Então, a igreja se reuniu ali para deliberar, para definir essa situação. Poderia ser também a tradução, a palavra assembleia. E é interessante porque essa palavra concílio, ela não está no texto bíblico, no corpo do texto bíblico não aparece essa expressão, concílio. Essa expressão se consagrou por ser o termo que designava adequadamente aquilo que estava acontecendo naquele momento. E uma pequena observação, ao longo da história do cristianismo, nós vamos ter outros concílios, só que diferente desse, que é o único concílio descrito na palavra de Deus,
onde o Espírito Santo colocou as coisas em ordem. Nós tivemos concílios na história do cristianismo. Nós não estamos falando do evangelho eterno, estamos falando do cristianismo naquilo em que ele se afastou do profético, em que ele entrou no histórico, no filosófico. Então, em outros momentos, houve concílios bastante conhecidos como o Concílio de Nicéia, né, na época ainda do Império Romano, mais adiante, na época da Reforma Protestante, o Concílio de Trento, que foi para combater, na verdade, a Reforma Protestante. Então, essas expressões concílio são agora históricas, de uma igreja que se afastou do profético, onde homens decidiram, onde papas tomaram decisões, onde teólogos, né, delinearam o que deveria ser feito. Aqui não, aqui foi o Espírito Santo. Isso trouxe um efeito de unidade sobre a igreja, né? Antioquia tinha uma congregação, Jerusalém outra congregação, mas era um só corpo, uma só direção, um só governo, e a definição desse assunto, dada pelo Espírito Santo, trouxe uma grande bênção para as igrejas. Glória a Deus. Algum comentário ainda a respeito? Pastor Luiz Eugênio? Eu queria fazer um comentário aqui, o seguinte, aqui é interessante lembrar que a grande preocupação dos apóstolos era o quê? Era com, digamos assim, a sobrecarga sobre os novos irmãos que estão chegando na fé. Isso aí é importante para nós também, como igreja Cristã Maranata. Nós estamos agora com trombeta e festa aí, certamente vão receber novas pessoas na igreja, pessoas vão se converter. E você tem que ter muito cuidado na igreja, onde você está, de colocar uma sobrecarga sobre essas pessoas. Você está chegando na fé, colocar imposições demais para a pessoa batizar, colocar imposições para a pessoa ter que fazer jejuns, não sei o quê. Às vezes nós temos irmãos que são novos na fé, eu já convivi com isso, a pessoa é nova na fé, tem um jejum de quinta-feira, grupo de intercessão até meio-dia. Aí daqui a pouco você vai ver, a pessoa está jejuando também até meio-dia, porque eles querem cumprir a orientação. Então temos que ter cuidado. O apóstolo aqui, Pedro, ele deu uma palavra muito sábia na época, falou o seguinte, aqui em Pedro, aqui em Atos 15, 10, falou: agora, pois, irmãos, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Olha só, Pedro falou, nem nós suportamos isso. É um jugo pesado demais, estão arrumando complicações para aquele novo na fé que está chegando, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Vai parar com isso. E essa palavra nós damos hoje também para os irmãos. Os irmãos não colocar sobrecarga sobre aqueles novos que estão chegando, não. Chegou um irmão novo na igreja, começa a impor sobre uso e costume, impor sobre isso, jejuns, impor sobre aquilo, tem madrugada, tem não sei o quê. A obra é obra de liberdade do Espírito Santo. Você não pode ficar impondo situações para aquele que chega novo na fé, não. Quem realiza a obra é o Espírito Santo. Então, deixa. Sabe qual o problema nosso? É o que estava acontecendo com esses irmãos aqui na fé, judeus convertidos, é o que acontece muito hoje. Nós queremos fazer a obra que o Espírito Santo tem que fazer. Você quer impor. Às vezes a mulher quer impor uma coisa para o marido, para o filho, não sei o quê. Nós temos que orar para deixar o Espírito Santo fazer a obra. Quando o Senhor faz a obra, as coisas são diferentes. Pedro falou muito bem, nem nós suportamos uma carga dessa. Para que você quer impor sobre os outros isso? Impor esse monte de lei, esse monte de coisa que ninguém consegue cumprir a lei. Pedro falou, nem nossos pais conseguiram cumprir isso. Agora você quer impor sobre os que estão chegando novos na fé? Então é importante você lembrar que nós não podemos ficar impondo carga, que a obra é obra de voluntários, é obra do Espírito Santo. Você não pode deixar o Espírito Santo colocar. Tem gente que, você sabe, Antônio Carlos, tem gente que, o Serlon e o Fábio, tem gente que o Espírito Santo está cobrando uma coisa dele, ele vai fazer. Não, eu estou fazendo isso porque o Senhor me cobrou para fazer isso aqui. Eu estou cumprindo esse propósito. Tem irmãos que oram 3 horas da manhã, aí quer impor que os outros orem também, certo? Então, pode ser assim, ó. Se o Espírito Santo te cobrou para você fazer essa oração 3 horas da manhã, ou ir na madrugada todo dia, não sei o que, você não pode cobrar. Irmão, eu vou na madrugada todo dia e você não vem dia nenhum aqui. Você só vem uma vez por semana. Você só vem não sei quanto dia. Então, existem coisas. Hoje na igreja, nós estamos sempre orientando os irmãos para ir na escola bíblica dominical. Por quê? Porque a escola bíblica dominical é a base doutrinária da igreja. Ali nós estamos cobrando isso. Agora, as demais cobranças, eu acho que podemos considerar o seguinte: a Igreja Cristã Maranata é uma igreja que dá mais liberdade que tudo ao crente. O crente vive na liberdade do Espírito Santo. Nós não cobramos dinheiro de ninguém, não cobramos. Os irmãos, por exemplo, cada um tem sua profissão,
Não ficam cobrando. Irmão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os irmãos que limpam a igreja, limpam voluntariamente, eles fazem aquilo por amor ali. Os irmãos que são do grupo louvor, são porque o dia que o irmão fala, não quero fazer parte do grupo louvor mais, não quero cantar, não vão obrigar ninguém a fazer parte de nada. O pastor não quer ser pastor também, ninguém vai obrigar a ser pastor. Não, você tem que ser pastor. Não, aqui é obra do Espírito Santo. Você é pastor porque é um chamado de Deus na sua vida, você entende ser chamado, não porque o presbitério está cobrando para você ser pastor, tem que ser. Não, nada disso. Então, o que Pedro colocou, não coloque julgo sobre as pessoas, julgo que o Espírito Santo, a exigência, você talvez, o irmão é antigo na igreja, talvez está fazendo coisas, o Espírito Santo cobrou dele para ele ser, mas você ficar cobrando demais das outras coisas, não é bom isso, não é bom. Né? Amém. E aditivamente, né, somando aqui as colocações, especialmente essa que o pastor Luiz Eugênio fez, nós lembramos que Deus fez 2 acordos, 2 alianças, ou 2 concertos, ou 2 acordos. O primeiro, o Velho Testamento. O segundo, o Novo Testamento. O Velho Testamento teve bases. As bases do Velho Testamento foram guardar a lei. Mas quando o senhor fez um novo acordo, quando você fala assim, eu fiz um acordo, eu tinha um acordo, fiz um novo acordo, o velho já deixou de existir, passou a vigorar o novo, porque o novo, ele reviu as condições. Então, qual era a base do Velho Testamento? Aquele que guardar a lei viverá por elas. Ele era julgado pela lei. Aliás, o senhor pretendeu dar uma norma de procedimento para que o homem andasse segundo a vontade de Deus. Era lei. Não farás tal coisa. Transgrediu a lei. No Novo Testamento, que é no qual nós estamos agora, o Concílio de Jerusalém, que falou da graça de Deus, o Novo Testamento é graça. O que é graça? Nós não temos que fazer nada, a não ser, mas também a palavra é dirigida àqueles que creem. Aquele que crê vai receber a promessa do Pai. A promessa do Pai é o batismo com o Espírito Santo. É preciso compreender que o batismo com o Espírito Santo é o maior poder da terra e do universo. Porque o Senhor, quando Ele derrama o Espírito Santo, Ele transforma em outra criatura. Então, transformado em outra criatura e tendo o Espírito de Deus, nós não vamos andar por lei, mas vamos andar segundo a direção desse Espírito Santo. Por isso que aqueles que se convertem ao Novo Testamento, eles recebem a direção direta do Espírito Santo, ele não tem que guardar lei nenhuma. Se estiver na presença do Senhor, o Senhor vai dizer aquilo que lhe convém fazer. Foi a conclusão do Concílio de Jerusalém. Então, ninguém está obrigado a guardar lei. Um pouquinho adiante, o apóstolo Paulo, que tinha visitado na primeira viagem as igrejas da Galácia, na região da Turquia, não é? Ele escreve, primeira carta que ele escreveu aos Gálatas, dizendo que eles estavam sendo incomodados pelos judeus da ala judaizante, que estavam exigindo que guardasse a lei de Moisés. E Paulo falou categoricamente, se você se circuncidar e voltar a guardar a lei de Moisés, você caiu da graça tem descaído, porque aquele que batizou com o Espírito Santo, aquele que operou maravilhas na sua vida, ele fez pela graça ou pelas obras da lei? Mas ele fez pela graça. Então Paulo demonstra aos Gálatas que nós estamos agora uma nova vida na presença do Senhor, vivendo pela graça de Deus, sem lei, sem mandamentos, mas na direção do Espírito Santo. Mais alguma colocar? Eu penso que nós vamos ficar aqui no concílio. Eu queria fazer um comentário ainda aqui, Antônio Carlos, é o seguinte. Primeiro, a nossa experiência de obra é o seguinte, aquele pastor que é rigoroso demais, a igreja não cresce não, certo? Quer botar um monte de regra e rigor. Pode ver, essas igrejas que o pastor é muito rigoroso, a palavra de Deus diz, não sejais excessivamente justo, porque feriria a ti mesmo. A pessoa bota tanta exigência
nas pessoas dentro da igreja, que a igreja não consegue, irmão, que nós vemos a graça, como você falou aí, né? Agora, outra coisa importante, a igreja Cristã Maranata, por exemplo, nós recebemos irmãos de outras igrejas evangélicas, aí o irmão chega, pastor, eu estou vindo para a igreja Maranata, eu fui batizado na outra igreja lá, o mundo quiser ser batizado, não precisa ser batizado de novo, não tem que ser novo batismo para vir para a igreja Maranata, ele já foi batizado, quer vir? Pode vir, não precisa batizar de novo, não. Eu mesmo sou pastor, não fui batizado na igreja Maranata, né? Então, a questão é a seguinte, às vezes, a questão de dons espirituais também é uma coisa que é a liberdade do Espírito Santo, operar na vida das pessoas, são usados em dons, tudo. Então, eu me lembro sempre de um fato que aconteceu comigo. Eu estava numa igreja, eu era pastor de uma igreja e tinha um ungido que me auxiliando, né? Aí esse ungido falou comigo bem assim, ô Luiz Eugênio, nós tínhamos que dar um jeito nessa igreja. Eu falei, o que houve, pai? Rapaz, essa igreja tem gente complicada demais, viu? Tem muita gente aí complicada nessa igreja, tem que ajustar essa igreja. Eu falei, mesmo, pai, o que tem que fazer? Eu tinha uma limpeza nessa igreja, que tirar esse pessoal complicado aqui, senão essa igreja não vai, não. Eu falei, rapaz, então tem que tirar eu e você, que são os mais complicados aqui. Então, a igreja tem esses problemas. Tem gente que está no CTI, tem outros que já saíram do CTI, tem outros que já recuperou, tem outro que vai recuperar, tem outro que está chegando. É como hospital, né? O ciclo de trabalho da igreja é isso aí. Então, nós temos que aprender uma coisa. O apóstolo Paulo falou uma coisa importante, suportai-vos uns aos outros. Você não gosta do irmão tal, a gente fala, perdoa o irmão lá, suporta, convive com ele e vai vivendo. É uma comunidade de pessoas em transformação, outros já transformados, outros já mudaram. Agora, exigências demais não vai funcionar na igreja, não vai funcionar porque se o Espírito Santo não operar, não adianta se exigir. É igual o pai que exige mais do filho, né? O pai bota um monte de regra, o filho vai ter que fazer isso, aquilo, e ir para a igreja, ou não vai para a igreja, mas você tem que orar para o seu filho ter uma experiência com o Senhor. Se ele tiver uma experiência com o Senhor, não vai adiantar se exigir. Você exige um monte de coisa, aí ele fala, quando eu tiver maior, não sei o que, eu vou embora, vou largar tudo, porque quando ele tem uma experiência com Deus, é muito importante o filho, quando é criança já, o pai orar, a mãe orar, para ter uma experiência com Deus. Se tiver uma experiência, vai marcar a vida dele a experiência com Deus. Agora, essas exigências dos antigos, sempre tem isso, né? Você lembra do filho pródigo? Chegou o filho pródigo, errou, foi para o mundo, depois voltou, o filho mais velho, mas está vindo aqui. Então, às vezes tem essas coisas na igreja, né? Essas exigências descabidas, às vezes, que você quer colocar uma regra dentro da pessoa, a pessoa seguir a fé, você falou bem, é a graça de Deus para operar na vida das pessoas. Então, isso é importante. Então, os gentios estão chegando, aqueles que estão chegando novos, nós não podemos colocar um monte de exigência para eles, não. Deixa o Espírito Santo operar. Sabe qual é a nossa preocupação? Nós não podemos atrapalhar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo operar e você... Às vezes a mulher atrapalha o Espírito Santo operando na vida do marido. A mãe atrapalha o Espírito Santo operando na vida do filho. Né? Deixa o Espírito Santo operar. Quando o Espírito Santo opera, as coisas acontecem. Então, eles falaram aqui, pareceu bem ao Espírito Santo, né? Isso que é importante. Né? Mas o pastor Luiz Eugênio aqui falou, é uma coisa que nós sabemos, né? A igreja é heterogênea. Está o rico, lá dentro da igreja, está o rico, está o pobre. Está o fraco, está o forte. Está o compreensivo, está o radical. E o apóstolo Paulo fala isso. O Senhor Jesus morreu por todos eles. É o cuidado que se tem que ter, o pastor tem que ter esse cuidado, de não colocar certas regras e atingir aquele que não compreende essas situações, que são chamados... Antônio Carlos, eu falei muito aqui, mas eu queria lembrar um fato que eu conversei com o pastor Judeu tinha semana sobre isso. Nós estamos estudando sobre as cartas de Apocalipse lá, né? Você veja só, você vai ver as igrejas aqui do Apocalipse. O senhor falou várias coisas para várias igrejas aqui, por exemplo, falou de alguma que tolerava Jezabel, você está tolerando Jezabel aí dentro aí, está deixando Jezabel não sei o quê, está deixando isso, não sei o quê. Agora, a nossa preocupação tem que ser para não tornar uma Laodiceia, né? Que a Laodiceia é o seguinte, ele reclamou dessas igrejas, você vê que Laodiceia, ele reclamou de algumas igrejas que estavam tolerando Jezabel, Nicolaita, o trono de Satanás, algumas leis dentro da igreja. Mas de Laodiceia ele falou uma coisa interessante, ele não reclamou de que tinha Nicolaita lá dentro, reclamou que tinha Jezabel, não reclamou não sei o quê, mas reclamou que a igreja é fria. Essa igreja é morna, não é fria nem quente, ou seja, quando é quente,
é o calor do Espírito Santo. Quando é frio, é porque não tem o Espírito Santo, está frio. Agora, isso aqui está no meio termo ali, ó, isso aí não serve para Deus também, não. Vomitado do corpo. Eu né? sou o que é isso aí. Exatamente. Bom, meus irmãos, nós Vamos estamos lá. chegando ao final deste episódio, onde tratamos exclusivamente do Concílio de Jerusalém, quer dizer, uma reunião muito importante, onde os discípulos deram a orientação e esclareceram as dúvidas que tinha, onde se concluiu que a salvação é pela graça, pela fé, é dom de Deus, não vem de nós. Não é por mérito, mas pela graça do Senhor Jesus. Amém. Nós encerramos aqui este capítulo, este episódio, desejando a todos a paz do Senhor e também agradecemos a presença do pastor Luiz Eugênio, Paz, Senhor, a todos. pastor Serlon A paz do Senhor Jesus. e pastor Fábio. A paz do Senhor a todos.